Notícia do Paulo Capelli, tá? No Petrópolis. Moraes manda a PGR se manifestar sobre a prisão do Bolsonaro, tá? Vamos dar a notícia precisa aqui. Esse Paulo Capelli é bolsonarista de primeira linha, tá? Mas vamos lá para a gente poder seguir, meus caros. Ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria se manifestar sobre prisão preventiva de Bolsonaro para garantir a ordem pública. Ou seja, se a PGR der ok, eles prendem, tá? O ministro Alexandre de Moraes mandou a PGR se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, obtido pela coluna. O despacho foi assinado pelo magistrado no último dia 18 de março, ao analisar uma notícia-crime protocolada contra o ex-presidente. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Prisões preventivas duram tempo indeterminado e são decretadas pela justiça antes mesmo que o réu seja julgado. Essa notícia é da madrugada de hoje, tá, gente? Pera aí só um pouquinho. Ai, caramba, me perdi. Antes que o réu seja julgado. Além disso, o ministro determinou que a Procuradoria opine se, ao convocar atos por anistia, Bolsonaro cometeu os delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo. São esses pontos, aliás, que justificariam o encarceramento do ex-presidente antes de eventual condenação pela primeira turma do Supremo. Por fim, Alexandre de Moraes solicitou um parecer do Ministério Público Federal sobre se há necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. No dia 19 de março, a Secretaria Judiciária do STF remeteu as determinações de Moraes ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ainda não protocolou a sua posição sobre os questionamentos. Moraes analisa a notícia-crime contra Bolsonaro. Solicitações de Alexandre de Moraes à PGR têm como origem uma notícia-crime protocolada por 2 advogados que argumentam que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça e incitar novos atos que comprometem a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como coação no curso do processo. O documento é assinado pela vereadora Liana Cristina, do PT do Recife, e por Vitor Fialho Pedrosa. Ao pedir a prisão do ex-presidente, a dupla argumenta que Bolsonaro teria incorrido em irregularidades ao usar as redes sociais para convocar atos pela anistia dos réus e condenados do 8 de janeiro. Chamamentos públicos feitos por Jair Messias Bolsonaro nos dias 9, 10 e 14 de março não apenas visam mobilizar a sua base política para pressionar o Estado por anistiar os envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023, mas também busca deslegitimar o trabalho do Poder Judiciário e das forças de segurança que atuam na investigação e na responsabilização dos envolvidos, inclusive chamando os condenados atualmente detidos de reféns do 8 de janeiro, em óbvia inflamação da sua base de apoiadores contra os julgamentos ocorridos, argumentam os advogados. O noticiado Bolsonaro cria um ambiente de instabilidade institucional, estimulando seus apoiadores a agir contra as decisões judiciais e trâmites legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ora, é evidente que o noticiado consumou o crime de embaraço ou obstrução à ação penal em curso ao divulgar por meio das redes sociais um vídeo convocando a população para participar das manifestações contra o sistema judiciário brasileiro. Os argumentos. Vejam a seguir os argumentos apresentados pelos advogados, que serão analisados pela PGR por Moraes, ao incitar a animosidade popular contra o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo julgamento do processo no qual figura como parte. O noticiado Bolsonaro não apenas atentou contra o regular andamento da ação penal, mas também buscou de forma direta e indireta obstacularizar o seu curso legítimo, comprometendo a imparcialidade e a integralidade da jurisdição. A convocação de atos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em um processo no qual já existem robustas provas relacionadas à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito configura a maneira clara uma tentativa de coação no curso do processo. Esse tipo de ação de conduta visa deslegitimar as instituições democráticas. Especificamente o STF exerce pressão indevida sobre o tribunal, buscando coagir os seus membros a adotarem uma posição favorável ou se absterem de tomar decisões impopulares. Obrigado, Marcelo Forte! Faltam 53, gente. Cadê as superchats de vocês? Enquanto vamos aqui
Fechando a nossa meta, gente. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, meus bonitos e minhas bonitas. E de decisões impopulares. O ato de convocar manifestações públicas. Cadeia para Bolsonaro, né, gente? O ato de convocar manifestações públicas contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente em um contexto de investigação relacionada à tentativa de golpe de Estado ou atentados à ordem pública, não é apenas mera discordância política ou manifestação legítima de opinião, mas sim uma tentativa deliberada de interferir no livre exercício da justiça ao incitar a população a se mobilizar contra uma decisão judicial. O convocante busca minar a autoridade do Poder Judiciário e colocar em risco a imparcialidade do julgamento, criando um ambiente de pressão psicológica e social sobre os membros do Supremo Tribunal Federal. A continuidade das suas ações, por meio de convocação de novas manifestações em prol da anistia dos envolvidos, não demonstra não apenas a ausência de arrependimento, mas intenção de manter a agenda golpista ativa, com notória continuidade delitiva. A persistência dessa narrativa conspiratória pode fortalecer as redes de apoio a práticas criminosas similares, comprometendo a estabilidade democrática, a paz social e a ordem pública, meus caros, minhas caras. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade do noticiado coloca em risco a efetiva responsabilização pelos crimes que lhe são imputados. Sua postura reiterada de desrespeito às instituições e de citação dos atos antidemocráticos demonstra uma clara disposição para frustrar a aplicação de eventuais sanções penais. As determinações de Alexandre de Moraes. Analisar o caso, escreveu Alexandre de Moraes, trata-se de uma notícia-crime, ajuizada por Liana Cristina da Costa Cirne Lins e Vitor Fialho Pedrosa, em face ao Jair Messias Bolsonaro, narram os noticiantes que, nos dias 9, 10 e 14 de março de 2025, Jair Messias Bolsonaro, por meio das suas redes sociais e declarações públicas, convocou seus apoiadores a participarem de uma grande mobilização a favor de anistia de indivíduos condenados ou investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23, a quem chama de reféns do 8 de janeiro. Alegam que, assim agido, o noticiado Bolsonaro incorreu na prática de crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, artigos 286, parágrafo único e 334 do Código Penal, requereram, ao final, a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre possível cometimento pelo noticiado dos delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo, cabimento da prisão preventiva do noticiado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual, aplicação de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de restringir a atuação do noticiado em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. É o breve relatório, decidam, encaminha-se aos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 5 dias, cumpra-se, publique-se, Brasília, 18 de março de 2025. Apesar do prazo dado por Alexandre de Moraes, a PGR ainda não se pronunciou sobre isso. Mau sinal? Não sei. Mas o Gonê é aquilo, né? E prisão preventiva é difícil mesmo, tá, gente? Prisão preventiva é difícil mesmo. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.